Fala, fiel torcida! Segura o coração fiel, porque a bomba que acabou de explodir no Parque São Jorge é daquelas que fazem Itaquera tremer e a Neoquímica Arena entrar em ebulição. O Corinthians atrasou os salários de jogadores e funcionários e o craque Neto, ídolo eterno do Timão, soltou o verbo com críticas pesadíssimas que estão chacoalhando o clube. Sim, fiel, é oficial, é real, e a crise financeira do Corinthians está no centro de um furacão, com o Neto apontando o dedo e cobrando soluções. Antes de mergulharmos nessa história que vai te grudar na tela, se você é fiel de verdade, já se inscreve no canal Fiel Gavião News e deixa aquele like maroco agora. É rápido, é de graça, e você vai ajudar a espalhar essa notícia para toda a nação corintiana. Vamos juntos, porque o que vem agora é um terremoto de emoções, polêmicas e verdades que ninguém pode ignorar. A crise estourou como uma granada no CT Joaquim Grava. O Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, com uma torcida de mais de 30 milhões, não pagou os salários de jogadores e funcionários referentes a junho de 2025, que deveriam ter caído na conta na última segunda-feira, 7 de julho. A informação, confirmada por fontes do clube e publicada pelo GE. Globo, caiu como uma bomba, e a diretoria interina, liderada por Osmar Stabile, está correndo contra o tempo para resolver a situação até esta quarta-feira, 9 de julho. Mas, fiel, a coisa ficou ainda mais quente quando Neto, o eterno camisa 10, foi ao seu programa Os Donos da Bola e detonou a gestão do Corinthians sem dó nem piedade. Com a língua afiada, Neto chamou a situação de vergonha nacional e acusou a diretoria de jogar o Corinthians na lama, exigindo que Osmar Stabile e seus aliados ponham a mão no bolso ou saiam do clube. As palavras de Neto ecoaram como um trovão e a fiel está dividida. Uns apoiam as críticas do ídolo, outros acham que ele pegou pesado demais. Mas, fiel, como o Corinthians chegou a esse ponto? Por que os salários atrasaram? E como o Neto virou esse centro da polêmica? A história é de tirar o fôlego e a gente te conta tudo agora. Vamos aos fatos, porque aqui no Fiel Gavião News a gente não enrola. O atraso nos salários de junho pegou jogadores, comissão técnica e funcionários de surpresa, mas do departamento financeiro já esperava problemas por causa de um fluxo de caixa apertado. O Corinthians, que teve uma receita superior a 1 bilhão em 2024, está enfrentando dificuldades para honrar compromissos de curto prazo e a dívida de 2,5 bilhões de reais, incluindo 1 bilhão da Neoquímica Arena, continua sendo um peso gigantesco. Segundo fontes, o clube tentou antecipar receitas, como a parcela da Liga Forte e União, que deve render 1,1 bilhão de reais até 2029, mas um bloqueio judicial atrasou o acesso ao dinheiro. Além disso, a rescisão com a Vai de Bet em 2024 e a demora da Esportes da Sorte, patrocinadora master, em obter autorização do Ministério da Fazenda para operar nacionalmente, pioraram o cenário. Memphis Depay, astro do time, já notificou o clube cobrando 6 milhões em luvas e direitos de imagem. E outros jogadores, como Yuri Alberto e André Carrilho, estão insatisfeitos com atrasos em bônus do Brasileirão de 2024 e do título do Paulistão de 2025. Enquanto isso, funcionários CLT, como seguranças e pessoal da limpeza, também estão sem receber, o que gerou protestos internos no Parque São Jorge. Foi nesse caldeirão que o Neto entrou em cena. No programa de ontem, 7 de julho, o craque não poupou ninguém. Ele criticou o Osmar Stabile, chamando-o de presidente tampão, que não resolve nada, e acusou a diretoria interina de deixar o Corinthians virar piada. Neto também bateu pesado no ex-presidente Augusto Melo, suspenso, e enfrentando um processo de impeachment por irregularidades no contrato com a Vai de Bet. O Corinthians é maior que qualquer presidente, mas esses caras estão destruindo o clube. Cadê o dinheiro? Cadê a transparência? Esbravejou Neto, que ainda revelou ter conversado com jogadores do elenco, como Ángel Romero, que teriam confessado preocupação com a crise. Segundo Neto, a falta de pagamento está matando o moral do time e pode comprometer o desempenho no Brasileirão e na Copa do Brasil. Ele terminou exigindo que a Fiel pressione o Conselho Deliberativo, que se reunirá no dia 9 de agosto para votar o impeachment de Melo, para limpar a casa e salvar o Corinthians. As palavras de Neto viralizaram nas redes sociais com a hashtag Neto Salva o Timão, trending no X, mas também geraram críticas de torcedores que acham que o ídolo está jogando gasolina no fogo. Nos bastidores, a crise é ainda mais complexa. Osmar Stabile, que assumiu interinamente após a suspensão de Melo,
está tentando apagar o incêndio, mas enfrenta resistência de conselheiros ligados a Andrés Sanches, que acusam a gestão interina de incompetência. Fabinho Soldado, executivo de futebol, se reuniu com os jogadores na segunda-feira para explicar a situação e prometeu que os salários serão pagos até quarta-feira. Mas a promessa não acalmou os ânimos. Alessandro Remain, gerente de futebol, também está na linha de frente, tentando manter o elenco focado para o jogo contra o Red Bull Bragantino no sábado, pela 13ª rodada do Brasileirão. Rubão, vice-presidente, está negociando com bancos e patrocinadores para antecipar receitas, mas enfrenta dificuldades por causa de bloqueios judiciais e da desconfiança do mercado após as denúncias contra Melo. Um obstáculo adicional foi a pressão de Memphis Depay, que, segundo fontes, ameaçou acionar a FIFA se os 6 milhões não forem pagos até o fim do mês. A diretoria também teve que lidar com a revolta de funcionários, que ameaçaram paralisar serviços no CT Joaquim Grava, caso os salários não sejam quitados. O impacto no elenco atual do Corinthians é devastador. Estamos em julho de 2025 e o Timão vive um momento delicado. No Brasileirão, o time está na 10ª posição, com 16 pontos em 12 rodadas, após uma vitória por 3-0 contra o Grêmio, com gols de Yuri Alberto, Memphis Depay e André Carrilho. Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas quartas de final, enfrentando o Atlético Mineiro, com o jogo de ida marcado para 9 de julho. A eliminação na fase de grupos da Sul-Americana, com uma derrota por 2-1 para o Huracan, ainda é uma ferida aberta e a Fiel cobra um título para apagar o trauma de 2024. A crise salarial abalou o moral do elenco. Yuri Alberto, artilheiro do time com 7 gols no Brasileirão, estaria insatisfeito e considerando propostas do West Ham, enquanto o Memphis Depay, que brilhou no Paulistão, está irritado com os atrasos. Rodrigo Garro, recuperando-se de uma lesão no joelho, teve uma conversa tensa com Fabinho Soldado, cobrando transparência. Breno Bidon, joia da base, segue como titular, mas fontes dizem que ele está preocupado com o futuro do clube. Ângelo Romero, capitão e líder, tentou acalmar os ânimos, mas até ele admitiu em entrevista que a situação não é fácil. Antônio Oliveira, técnico com 57,5% de aproveitamento de abril, está sob pressão para manter o time focado, mas a crise extracampo está atrapalhando os treinos. O contexto do Corinthians torna a situação ainda mais grave. A crise financeira, com uma dívida de 2,5 bilhões de reais, é agravada por problemas de fluxo de caixa, e a campanha de arrecadação para a Arena, que levantou 578 milhões, perdeu força. Politicamente, o clube está um caos. Osmar Stabile tenta segurar as pontas, mas a reunião do Conselho Deliberativo em 9 de agosto, que decidirá o impeachment de Melo, promete ser explosiva. Conselheiros ligados a André Sanches acusam Melo de irregularidades, incluindo os supostos laços com o PCC, enquanto aliados de Melo dizem que ele é vítima de uma conspiração. A torcida está dividida. Protestos com pichações no Parque São Jorge cobram soluções, mas a vitória no Paulistão de 2025 por 2-1 contra o Palmeiras ainda dá esperança. No mercado da bola, o Corinthians avança por Biel, do Sporting, e avalia Carlos Vinícius, ex-Premier League, enquanto lida com a saída de 8 jogadores, como Igor Coronado e Giovani, para aliviar a folha salarial. As críticas de Neto, que já foi ídolo em campo e agora é a voz da torcida na TV, estão reverberando e a pressão sobre Osmar Stabile é enorme. Mas, Fiel, essa crise também é uma chance do Corinthians mostrar sua força. Então faz o seguinte, curte esse vídeo, deixa o seu comentário contando o que achou das críticas de Neto e da crise do Timão, compartilha com todo mundo que é fiel de verdade e se ainda não é inscrito no Fiel Gavião News, se inscreve agora! Essa notícia tem que chegar em cada canto do Brasil, em cada coração corintiano. Vamos juntos, Fiel, porque o Corinthians é maior que qualquer crise e com a Fiel o Timão vai renascer. É isso, galera. Até a próxima e vai, Corinthians!